Mudou a tela? Mudou. Mudou. Beleza. Então, olha só. Então, elas têm alto poder de diferenciação e divisão contínua, tá? Elas são divididas em células-tronco embrionárias e células-tronco adultas. Então, elas são chamadas de células-tronco por causa de tronco de árvore mesmo, né? Que aí elas são o tronco e os galhos, né? As ramificações aí, os galhos vão ser os vários tipos de células que elas podem dar origem, né? Então, umas células-tronco, elas podem dar origem a neurônio, as hemácias, as células da pele, células do osso, a vários tipos de células, tá? Então, elas vão originar outros tipos celulares. A gente tem que ter em mente o seguinte, meninas, todas as nossas células do nosso corpo, elas vêm de uma única célula, que é o zigoto, lá que teve o encontro, lá, a fecundação, o espermatozoide com o óvulo, formou uma única célula com o material genético do pai e da mãe. Então, todas as nossas células vieram dessa única célula. Então, o material genético de todas as células vão ser o mesmo. O genoma de todas as nossas células são os mesmos, né? Todas as nossas células têm todos os nossos genes. A minha célula do olho tem gene, por exemplo, para produção de cabelo, né? Só que esse gene no olho ele está desativado e está ativado o outro tipo de gene. Então o genoma ele é o mesmo. O que muda o ligamento e o desligamento de alguns genes, a ativação e inativação de alguns genes específicos para aquela determinada função daquelas células. Entenderam isso? Sim, né? Dudu, eu acho que você esqueceu de colocar pra gravar. Por quê? Porque não tá aparecendo. Porque não tá aparecendo que tá gravando. Não, tá sim, eu tô gravando naquele gravador do iPhone, eu tô no iPad, tá? Porque não apareceu a função aqui pra mim de gravar no aplicativo, aí eu tô gravando por ele. Aí depois eu vou colocar no YouTube. Tá? Deixa eu ver só aqui no WhatsApp se alguém tá mandando mensagem. Não. Então, gente, essas células-tronco, igual eu falei, elas podem ser divididas em embrionárias e células-tronco adultas, tá? Essas células-tronco embrionárias, elas podem ser divididas em totipotentes e em pluripotentes. O que é a diferença entre essas duas? Lá na formação da... Deixa eu ver onde que tem essa foto. Eu tenho uma foto aqui. Essa daqui. Então teve lá a fecundação dos óvulos, dos gametas, né? E começou a formar a mórula, tá? Essa mórula, cada célula dessa aí da mórula, ela é uma célula tronco totipotente. Ela tem capacidade de formar qualquer célula do corpo, tá? Se você tirar uma célula dessa daí da mórula, ela pode dar origem a um outro indivíduo completo, né? Porque ela está na fase inicial do desenvolvimento. Então, ela é indiferenciada assim totalmente. Cada célula dessa ainda não sabe se ela vai ser célula do fígado, célula da pele, célula do intestino. Os genes dela ainda não estão programados para ser uma célula específica. Então elas são células tronco totipotentes. Elas podem dar origem a qualquer tipo de célula. Então vai desenvolvendo a mórula. Então são células tronco totipotentes. E depois vai formar o blastocisto, na fase aí de blástula, tá? Então eu tenho essas células aí aqui do meio. Essas células aqui. Essas células, elas são células do trofoblasto, ou então é um botão embrionário. Essa daí já vai formar o embrião, tá? E essas células, elas são células-tronco pluripotentes, que elas dão origem a qualquer célula do corpo, menos os folhetos embrionários. Então, os folhetos embrionários, eles já vão ser formados por essas células aqui, que estão aqui em volta.
tá? Então aqueles folhetos embrionários que nós vimos nas últimas aulas, na última aula, vai ser formado por essas células aí que estão nessa parte de fora do blastocisto, aí na fase de blástulo, tá? Essas células aí do meio que eu pintei de vermelho, elas são células tronco pluripotentes. Elas vão dar origem a qualquer célula do nosso corpo, menos aqueles folhetos embrionários. Então elas já não são totipotentes, elas recebem o nome de pluripotentes. Beleza, gente? Beleza? Então as células tronco totipotentes, elas têm origem na mórula, tá? E elas têm um potencial de diferenciação ilimitado, origina todos os tecidos do corpo, inclusive os anexos embrionários. Já as células tronco pluripotentes, elas são embrionárias também. Elas têm origem no blastocisto, naquela massa celular interna, e dão origem a todos os tipos de tecido, menos os tecidos embrionários, os anexos embrionários. Quando se vai fazer alguma pesquisa utilizando células tronco, que os cientistas precisam de retirar células tronco de um indivíduo no desenvolvimento embrionário, as células do blastocisto, que vão ser as células que eles preferencialmente vão utilizar, tá? Camille está entrando e saindo, acho que ela não deve estar conseguindo. Camille, você está me escutando? Acho que não. Tô. Tá? Tô. Show de bola. Tô. Beleza. E as células tronco adultas, gente, elas são multipotentes. Elas têm o potencial de diferenciação mais limitado. Elas vão gerar, dar origem a novas células. Não, Camila, eu coloquei sim. Eu tô gravando naquele gravador de tela do iPhone. Eles têm potencial limitado. Igual, por exemplo, as células tronco na nossa pele existem alguns tipos de células tronco que vão dar origem a vários tipos de células da pele. Mas elas não vão dar origem, por exemplo, a neurônios. Então elas têm um potencial. Dentro do nosso osso, tem células tronco que vão dar origem a várias células do nosso sangue, né? Por isso que o pessoal fala que o sangue é produzido dentro do osso, né? Quando a gente vai doar medula, enfia aquela agulha lá dentro do osso e tira, né? Então elas têm potencial limitado, elas vão dar origem a vários tipos de células, mas dentro daquele grupo de células ali, igual as células tronco que tem lá dentro do osso, elas vão produzir vários tipos de células do sangue. Eu tenho células tronco no intestino, eu tenho células tronco no cordão umbilical, né? Quando o neném nasce, lá tem várias pessoas agora congelam esse cordão umbilical para usar essas células tronco no futuro e tal. Então são células tronco, mas são células tronco limitadas. Elas não têm aquele poder de diferenciação igual tem as células tronco embrionárias. Beleza, gente? Então, as células tronco, elas são muito importantes porque ela tem, com esse potencial de se dividir em qualquer tipo de célula ou de tecido, elas são promissoras para o tratamento de doenças degenerativas, como mal de Alzheimer, diabetes, por exemplo. Então tem células, as células tronco, elas são utilizadas para doenças degenerativas, né? Igual as doenças que vão destruir células do nosso cérebro. Então você fazer esse tratamento com células tronco para poder estimular a produção de novas células que não são renovadas constantemente naturalmente, né? Então o uso de células tronco seria importante para isso. Só que tem os problemas também, porque tem um problema de ética, né? De você utilizar células de embrião, aí entra naquela questão religiosa, até quando é vida, até quando você pode tirar um embrião para poder utilizar essas
essas células tronco. Hoje em dia, muitas células tronco elas são utilizadas para pesquisa, retiradas de embriões que vão ser descartados em clínicas de fertilização in vitro, né? Então, às vezes a mulher vai lá, ela produz aquele monte de embrião, né? Faz aquela fecundação lá in vitro, não implanta aquele tudo que ela produz, né? Implanta alguns, então a mulher consegue engravidar, fica aqueles embriões lá guardados. Então muitas vezes essas pesquisas elas são utilizadas, né? Tem todo um consentimento legal lá, mas são utilizadas com esses embriões que vão ser descartados. Aqui, ó, in vitro e congelados há mais de 3 anos. Ô, gente, isso daqui, esse artigo é de 2011, nos Estados Unidos, mas teve um cientista do Japão. Isso foi muito cobrado no Enem na época que essa pesquisa foi realizada. Foram 2 japoneses e eles ganharam até prêmio Nobel. Na época que eles fizeram essa pesquisa. O que eles fizeram? Eles conseguiram reprogramar uma célula diferenciada e fazer com que ela voltasse a ser células tronco. O que eles fizeram? Eles pegaram uma célula da orelha do indivíduo, acho que foi da orelha mesmo, um fibroblasto, uma célula completamente diferenciada, adulta já. A célula já sabia que ela era célula, né, de orelha. Eles fizeram um tratamento, uma aplicação com um tipo de vírus, que esse vírus ele ia reprogramando aquelas células. Então vamos supor, aquela célula da embrionária, aquela célula tronco embrionária que tinha o poder de ser qualquer tipo de célula, ela tem determinados genes que são ativos e determinados genes que são inativos. Então eles pegaram essa célula adulta e foram reprogramando para que ela voltasse a se comportar como se fosse célula tronco embrionária. Então essa célula de orelha, ela voltou a ser célula tronco embrionária e daí para frente ela pode ser qualquer célula do corpo, né, que ela foi estimulada para ela poder ser. Então essa pesquisa é muito importante, porque o que acontece? O seu fígado, por exemplo, ele começa a falhar, você entra numa fila de transplante, você não consegue um transplante compatível ali para poder trocar o seu fígado, você simplesmente pega uma célula da sua orelha, coloca no laboratório, essa célula volta a ser célula tronco normal, você estimula ela a virar um fígado e ela vai se transformar num fígado novo e você vai transplantar esse fígado completamente compatível com você, porque ela veio de uma célula sua, né? Então você não precisou matar embrião, você não precisou desse problema legal com justiça, com igreja, com nada disso, e problema de compatibilidade, né? E essa pesquisa é de 2011, que eles ganharam o Nobel, e até hoje não se faz isso. Por quê? Porque esse remanejamento, né? Essa nova estruturação que eles fizeram, arranjo que eles fizeram dos genes, é feito com vírus, e vírus é completamente instável, né? Então isso que é o ponto negativo dessa pesquisa, né? Dessa descoberta aí. Mas foi um grande feito e eles conseguiram ganhar prêmio Nobel por causa dessa pesquisa, realmente muito importante. O método consegue gerar mais células que o convencional. A novidade foi divulgada pela revista científica Cell Stem Cell. Olha, eles conseguiram fazer uma célula tronco induzidas à pluripotência. Aqui não está falando, aqui ó. Técnica que transforma células adultas do corpo, normalmente extraídas da pele, em estruturas capazes de gerar todo tipo de tecido humano. Tá? Beleza, gente? Gente, o próximo tópico aí vai ser formação de gêmeos, tá? Coloquei essa foto aí para a gente ver a diferença de gêmeos que são univitelinos e gêmeos bivitelinos. Quando são formados os gêmeos que são considerados idênticos
e aqueles gêmeos que são considerados gêmeos fraternos, né? Que são gêmeos tipo irmãos, não são meio que clones, né? Então eu tenho gêmeos que podem ser gerados de forma idênticos, geneticamente idênticos, praticamente clones naturais, e gêmeos ali que podem ser um homem e mulher, aí igual essa ruiva com essa mulher morena, tá? Então, quando acontece um e quando acontece outro, tá? Não existe essa de... Na verdade, já teve caso de ser fecundado por 2 espermatozoides, mas é caso muito raro. E o que acontece, geralmente, é que quando o gêmeo é idêntico, acontece um óvulo ser fecundado por um espermatozoide, tá? Então, ali deu um embrião, um zigoto, e na hora que ele vai se dividindo, vai formando ali mórula. Na mórula não tem vários blastômeros, não tem várias célulazinhas ali? Uma célula dessa da mórula, ela se desprende. Então vai formar 2 novos indivíduos, tá? Ou então se divide ali pela metade. Mórula, na hora que ela vai se dividir ali, ela solta. Essa mórula, ela se divide em 2, tá? Então acaba que você tem formação de 2 gêmeos geneticamente idênticos, porque tem a material genético ali do pai e material genético da mãe, tá? Na hora de dividir ali a mórula, no comecinho, ela se dividiu em 2 e acabou ali gerando 2 indivíduos geneticamente idênticos, tá? O que pode acontecer também, gente, olha só, é isso daqui. Então eu tenho um blastocisto, né? Passou pela fase de mórula e virou blastocisto. Dentro desse botão embrionário aqui, eu tenho aqui as célulazinhas, tá? Essas célulazinhas aqui, elas vão virar um embrião. O que pode acontecer, gente, é que dentro da blástula, já dentro da fase de blástula, ela dividir essa massa celular interna, esse botão embrionário, em 2. E aqui dentro dessa blástula vão ser gerados 2 embriões, tá? Entenderam isso? Então eu posso ter uma mórula lá se dividindo e essa mórula separar em 2. Cada uma dessa mórula vai formar duas blástulas, né? 2 blastocistos. Nesse caso, gente, eu vou ter 2 gêmeos com placenta diferente, com todos os anexos embrionários diferentes, porque eu vou formar 2 blástulas individuais, separadas, tá? Então eu vou ter 2 gêmeos idênticos, geneticamente idênticos, porém com todos os anexos embrionários separados. Se eu tiver a formação de uma blástula e lá dentro do botão embrionário se separa, eu vou ter 2 gêmeos idênticos, só que dentro da mesma placenta. Beleza, gente? Entenderam isso? E quando eu tenho gêmeos que não são idênticos, eu tenho, logicamente, 2 óvulos liberados no mesmo mês. Então acontece da mulher liberar 2 óvulos, e cada óvulo é fecundado por um espermatozoide diferente. Então eu tenho um material genético de 2 óvulos diferentes da mulher e dois espermatozoides diferentes. Então aí, nesse caso, vão ser completamente independentes um do outro, de placenta, de qualquer tipo de anexo embrionário, né? E eu tenho... Aí pode vir um menino e uma menina, né? Um negro, outro branco, um ruivo e outro loiro. Aí eu tenho 2 indivíduos geneticamente diferentes. Beleza, gente? O que pode acontecer também? Qual é o outro caso que pode acontecer? Na hora dessa divisão da blástula, tá vendo que esse botão embrionário se divide em 2? Pode acontecer dele não se dividir completamente. Ele ficar aqui unido, por exemplo, essa célula, ficar uma célula aqui no meio, comum aos 2 aí embriões. Então vão formar 2 embriões diferentes, só que eles continuam unidos por alguma partezinha aí. Aí eu tenho formação, gente, dos gêmeos chifófagos. Aqui, ó. Chifófagos, perdão.
gêmeos chipófagos, que são os gêmeos siameses. Então, na hora de se dividir, esse é o tipo de divisão que deve ocorrer para formar dois gêmeos diferentes. Dois gêmeos diferentes não, né? Dois gêmeos completos ali separados. Se acontecer dessa massa celular interna ficar unida de alguma forma, eu tenho formação de gêmeos idênticos, só que unidos por alguma estrutura. Então eu tenho formação de gêmeos siameses, né? Aí nesse caso são dois gêmeos unidos pela cabeça. Aqui são duas gêmeas, são até muito famosas lá dos Estados Unidos, que elas são unidas pelo corpo e tem né, duas cabeças e uma mesma estrutura de corpo. Isso pode acontecer em animais também. Beleza, gente? Aham. Aham. Meninas? Sim. Oi. Sim. Oi. Então tá bom. Olha só, eu vou encerrar então esse vídeo e eu vou colocar ele lá no YouTube e vou mandar ele lá no grupo pro pessoal que não assistiu, tá? Qualquer dúvida, eu quero que vocês me mandem e eu vou mandar depois umas questões para vocês de Enem e vou procurar algumas do PISM, da UFJF relacionado a isso, tá? Tá. Eu acho que ficou o importante que a gente tem que saber para resolver as questões. É isso daí. Só lembrando, gente, das questões negativas de utilizar células-tronco, tá? Outro ponto negativo de usar célula-tronco, às vezes, além de justiça, de usar embrião, problema com a igreja, é que elas podem ser utilizadas também para poder fazer clone humano, né? Que não é interessante também, né? Apesar do povo de ter relato de várias clínicas clandestinas aí no mundo que fazem experimento assim humano, mas não é bacana, tá bom? Tem. Parabéns, Lívia, de novo. Obrigada. Obrigada. Peraí. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Bom dia. Tchau.